Entendido? Vou a realizar a tradução literal e completa, respeitando cada palavra e frase do texto original, sem resumir ou omitir nada. Continuarei com o texto desde o início, garantindo traduzir cada detalhe na íntegra para o português brasileiro. Vamos começar. Uma tragédia devastadora mudou Robert Redford de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. À medida que o icônico ator se aproxima de seu aniversário de 90 anos, o peso das perdas pessoais e das dificuldades recai profundamente sobre ele. Por trás de sua imagem glamourosa e de sua carreira celebrada, há uma história de dor profunda e resistência. Quais desafios ele enfrentou nos bastidores? Que eventos moldaram essa amada lenda de Hollywood no homem que ele é hoje? Junte-se a nós enquanto revelamos as lutas não contadas e a força silenciosa de Robert Redford, desvendando a realidade comovente de sua vida, e acabou sendo uma das relações mais gratificantes que já tive. Robert Redford é um nome há muito tempo associado ao sucesso, charme e carisma de Hollywood. Durante décadas, as pessoas admiraram suas atuações em filmes clássicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid e The Sting. Mas por trás da fama, encontra-se uma história cheia de tragédias pessoais e coragem. À medida que Redford se aproxima de seus 90 anos, refletimos sobre as lutas e perdas que o moldaram no homem que ele se tornou e que influenciaram sua visão sobre a vida e a fama. Sua vida não foi apenas sobre os muitos triunfos na tela grande, mas também sobre desamores e desafios pessoais. Ele nasceu em 18 de agosto de 1936, em Santa Mônica, Califórnia, filho de Charles Redford, que trabalhava como leiteiro antes de se tornar contador, e Martha Hart, que apoiava os sonhos do filho. Seus primeiros anos pareciam promissores, mas a tragédia o atingiu quando ele tinha apenas 18 anos. Em 1955, sua mãe Martha faleceu, uma perda que o afetou profundamente. Mais tarde, ele admitiu que se arrependia de tê-la dado como garantida durante sua juventude, um arrependimento que o acompanhou por anos. A morte de Martha ocorreu após complicações durante o nascimento de gêmeas, que tragicamente não sobreviveram. Apesar das recomendações médicas para evitar outra gravidez, ela desejava uma família maior. Infelizmente, sua determinação a levou a desenvolver um distúrbio sanguíneo que, eventualmente, tirou sua vida enquanto Redford ainda era um adolescente. Sua morte deixou um vazio significativo em sua vida e marcou o início de uma série de dificuldades pessoais que o acompanhariam ao longo da vida. Após a morte de sua mãe, ele lutou com sentimentos de dor e isolamento. Encontrou consolo nas artes, o que eventualmente o colocou no caminho de Hollywood. No entanto, sua jornada para o estrelato esteve longe de ser fácil. Como adolescente, ele era rebelde e frequentemente se metia em problemas. Envolveu-se em pequenos furtos e comportamentos arriscados, como corridas de carros ilegais. Durante esse período, teve encontros com a lei, incluindo uma prisão por roubo de joias. Mais tarde, ele descreveu esse momento como um alerta que o fez decidir mudar sua vida. Apesar desses desafios, ele conseguiu obter uma bolsa de estudos esportiva para a Universidade do Colorado, onde se juntou ao time de beisebol. No entanto, sua paixão pelas artes logo superou seu interesse pelos esportes. Infelizmente, sua nova liberdade na universidade o levou a um caminho problemático. Ele começou a beber em excesso, o que lhe custou a bolsa de estudos e o obrigou a abandonar a escola. Esse fracasso, no entanto, marcou outro ponto de virada em sua vida. Decidido a encontrar uma nova direção, mudou-se para a Europa, onde estudou pintura. A experiência ampliou sua perspectiva e lhe deu um renovado senso de propósito. Eventualmente, ele retornou aos Estados Unidos para se dedicar à atuação, uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Embora seu caminho não tenha sido fácil, sua coragem, em tempos difíceis, o transformou em uma estrela duradoura de Hollywood. Em 1958, casou-se com Lola Van Wagenen. O jovem casal logo enfrentou uma tragédia devastadora quando seu filho recém-nascido, Scott, morreu devido a uma doença. A perda foi devastadora, especialmente porque já enfrentavam desafios financeiros. Redford descreveu mais tarde esse momento como um dos mais sombrios de sua vida. Apesar dessa dor, ele e Lola apoiaram um ao outro e decidiram continuar construindo sua família. Eles tiveram mais 3 filhos chamados Shauna, Jamie e Amy. No entanto, seus problemas estavam longe de terminar. Seu segundo filho, Jamie, nasceu prematuro e teve sérios problemas respiratórios causados pela doença da membrana hialina, o que colocou sua vida em risco. Contra todas as probabilidades, Jamie sobreviveu,
mas a experiência deixou profundas cicatrizes na família. Redford carregou essas preocupações por anos. Ver seus filhos sofrerem tornou-se um de seus maiores desafios como pai. Ele compartilhou certa vez que nada o machucava mais do que ver seus filhos com dor. Isso foi especialmente verdade com Jamie, que enfrentou mais problemas de saúde durante sua adolescência. Jamie desenvolveu colite ulcerativa, uma doença crônica que mais tarde levou à cirrose hepática. Aos 31 anos, passou por um transplante de fígado, o que trouxe esperança para a família, mas as complicações o obrigaram a fazer outro transplante. O estresse e a preocupação pesaram muito sobre Redford e sua família. Mesmo sendo um ator e diretor ocupado, ele sempre esteve presente para seu filho. Durante as filmagens de Quiz Show em Nova York, ele voava para Omaha todos os finais de semana para ficar ao lado de Jamie no hospital. Jamie eventualmente se recuperou e construiu uma vida significativa como cineasta e defensor do meio ambiente. O casamento de Redford com Lola foi considerado, em um momento, um dos mais fortes de Hollywood. Eles se casaram antes de ele se tornar uma estrela mundial e trabalharam arduamente para construir uma vida juntos. Mas sua relação foi marcada tanto por tragédias pessoais quanto pela exigente carreira de Redford em Hollywood. Os primeiros anos de seu casamento foram difíceis. Com apenas 300 arrows em mãos, estavam determinados a criar uma vida estável. No entanto, a perda de seu primeiro filho, Scott, deixou cicatrizes emocionais que nunca cicatrizaram completamente. À medida que sua fama crescia, ele frequentemente ficava longe de casa por longos períodos, deixando sua esposa para lidar sozinha com a casa e os problemas de saúde dos filhos. Lola abriu mão de seus próprios sonhos para apoiar a família, o que colocou um pesado fardo em seus ombros. Mais tarde, sua carreira alcançou novos patamares com filmes importantes como The Natural e Out of Africa, que o mantiveram longe de casa por meses. Essa distância tensionou sua relação e, em 1985, eles se separaram após 28 anos de casamento. Em uma entrevista de 2001, descreveu sua decisão de se divorciar como mútua, mas cheia de arrependimentos. Embora seu casamento tenha terminado, Redford e Lola permaneceram amigos próximos, unidos por seu profundo amor pelos filhos. Refletindo sobre o tempo juntos, ele expressou seu pesar não apenas pela separação, mas também pelo impacto que isso teve em sua família. Enquanto o público vê a estrela de Butch Cassidy and the Sundance Kid, um homem que alcançou fama e fortuna, a realidade da vida de Redford é muito mais complexa do que o brilho e o glamour que ele projeta na tela. Por trás do sucesso, ele enfrentou lutas pessoais profundas e perdas que moldaram seu caminho. Um dos momentos mais dolorosos de sua vida ocorreu em 2020, quando seu filho Jamie morreu aos 58 anos de câncer no fígado. Essa perda foi um duro golpe para Redford, que já havia enfrentado muitos momentos dolorosos em sua vida. O vínculo entre pai e filho era forte, construído sobre seu amor por contar histórias e proteger o meio ambiente. Jamie, cineasta e ativista ambiental, deixou um legado de esperança e paixão. Mesmo após sobreviver a 2 transplantes de fígado e muitas batalhas de saúde, sua vida foi interrompida, deixando um vazio no coração de seu pai que nunca poderá ser preenchido. Redford, que valoriza sua privacidade, escolheu lamentar sua perda em silêncio com sua família em seu rancho em Utah. Sua família também pediu privacidade durante esse momento difícil. Uma declaração de sua publicista, Cindy Berger, descreveu Jamie como um filho, marido e pai amoroso que tocou todos os que conheceu com sua calorosidade. Para Redford, perder outro filho foi um doloroso lembrete de como a vida é frágil, somando essa perda às muitas dores que já havia enfrentado. A dor de perder um filho é inimaginável e, para ele, não foi a primeira vez que experimentou tal angústia. Ele já havia falado sobre o sofrimento de ver seus filhos enfrentarem dificuldades, e o falecimento de Jamie trouxe novamente esse sentimento à tona. Mesmo quando o mundo chorava ao seu lado, ele demonstrou que nenhuma quantidade de fama pode proteger alguém dos desafios mais duros da vida. Suas lutas como pai começaram muito antes dos problemas de saúde de Jamie, já que enfrentou o pior pesadelo de qualquer pai, a perda de um filho. Redford e Lola perderam seu primeiro filho, Scott, que faleceu aos 10 semanas de idade devido à síndrome da morte súbita infantil, ADOS.
na sigla em inglês. O jovem casal, que já enfrentava dificuldades econômicas, ficou devastado por essa perda. Naquela época, o CDRs era pouco compreendido, o que deixou ambos com muitas perguntas sem resposta e anos de dor silenciosa. Perder seu bebê deixou uma profunda cicatriz em seu casamento. Ele raramente falou sobre isso publicamente, escolhendo manter sua dor privada. Somente anos depois, por meio de entrevistas e memórias, compartilhou o quanto isso o havia afetado. Ele apoiou silenciosamente a pesquisa sobre os SIDS, com a esperança de evitar que outras famílias passassem pela mesma dor. Esse trauma o deixou com um medo constante de perder as pessoas que mais amava. Ele se tornou protetor com seus filhos restantes, um sentimento que se intensificou após outro evento aterrorizante envolvendo sua filha Shauna. Enquanto dirigia perto de Salt Lake City, o carro de Shauna perdeu o controle e caiu no gelado Rio Jordan. Milagrosamente, um transeunte corajoso se lançou na água congelada para salvá-la. Embora aliviado pelo resgate, seu pai foi novamente lembrado de como a vida é frágil. Como se a perda de seu filho e o perigoso acidente de sua filha não fossem suficientes, a família Redford foi novamente mergulhada em tragédia quando o noivo de Shauna, Sid Wells, foi assassinado em 1983. Wells, um estudante de jornalismo da Universidade do Colorado, foi encontrado morto em seu apartamento com um tiro na cabeça. O principal suspeito era seu colega de quarto, Tane Smika. No entanto, devido à falta de evidências conclusivas, Smika foi libertado e posteriormente desapareceu, deixando o caso de assassinato sem solução. O impacto desse crime não resolvido pesou muito sobre a família Redford. Shauna, que estava profundamente apaixonada por Sid, ficou com o coração partido e atormentada pelas perguntas sem resposta em torno de sua morte. O próprio Redford foi profundamente afetado, refletindo frequentemente sobre como o assassinato do noivo de sua filha parecia mais uma cruel reviravolta do destino. Apesar dos esforços renovados das autoridades para levar Smika à justiça, o caso permanece sem solução, deixando uma sombra sombria sobre a família. Qual foi o impacto emocional enfrentado por Robert Redford quando a perda repentina de amigos e familiares desafiou sua força? Em 1950, Redford estava começando a construir seu nome em Hollywood. Seu primeiro grande destaque veio com a peça da Broadway Barefoot in the Park, onde atuou ao lado de Elizabeth Ashley. Sua aparência jovial e talento natural rapidamente chamaram a atenção dos cineastas, levando-o ao seu primeiro papel importante no filme Inside Daisy Clover, em 1965, ao lado de Natalie Wood. Esse trabalho marcou o início de uma profunda amizade entre Redford e Wood, um vínculo que o acompanharia ao longo de sua carreira. Tragicamente, a vida de Natalie Wood foi interrompida em circunstâncias misteriosas em 1981. Ela se afogou durante um passeio de barco com seu marido, Robert Wagner, e o ator Christopher Walken. Redford, que havia criado um vínculo estreito com Wood durante as filmagens juntos, ficou arrasado. Ele admirava não apenas a colega de trabalho, mas também a amiga. Sua morte foi um golpe duro, levando-o a refletir sobre a fragilidade da vida. Mais tarde, expressou o quanto valorizava a verdadeira e genuína pessoa que Natalie Wood era, além de sua imagem de celebridade. No filme Inside Daisy Clover, Wood ajudou a lançar a carreira de Redford, e ele sempre a recordaria com grande carinho. Enquanto enfrentava os altos e baixos de sua própria vida, encontrou conforto e determinação em suas amizades, especialmente com seu colega ator Paul Newman. Sua amizade com Newman começou no set de Butch Cassidy and the Sundance Kid. A química entre os dois na tela era inegável e transbordou para suas vidas pessoais, onde compartilharam não apenas respeito mútuo, mas também um senso de humor travesso. Os dois eram conhecidos por fazer brincadeiras um com o outro. Redford, por exemplo, deu um Porsche velho e amassado de presente de aniversário de 50 anos, apenas para que Newman esmagasse o carro e o devolvesse como uma escultura. Essa rivalidade brincalhona era constante na amizade deles, mas era evidente que o vínculo ia muito além das piadas. Quando seu casamento com Lola Van Wagenen terminou em 1985, após 28 anos, Newman esteve presente para apoiá-lo. Redford descreveu sua relação como mais do que uma amizade de Hollywood, como uma conexão fraternal profunda que o ajudou a superar alguns de seus momentos mais difíceis. Ele também recorria a Newman
em momentos de crise pessoal, sempre confiando na presença constante do amigo. Tragicamente, Newman faleceu em 2008 e Redford ficou devastado. Ele declarou que perder Newman foi como perder um irmão e frequentemente refletia sobre as risadas e a alegria que compartilharam ao longo dos anos, o que contrastava fortemente com as dores que enfrentou na vida. Como sua complicada relação com a fama moldou suas escolhas de carreira e seu legado em Hollywood. Apesar de seus muitos sucessos, Robert Redford sempre teve uma relação complicada com a fama. Conhecido por sua aparência marcante e charme inegável, tornou-se um ícone de Hollywood, mas frequentemente expressava desconforto com a atenção pública que acompanhava seu status de celebridade. Ele desejava ser reconhecido por seu talento em vez de sua aparência, uma frustração que frequentemente compartilhava com aqueles ao seu redor. Sua luta com a fama ficou evidente quando foi rejeitado para o papel de Benjamin Braddock em The Graduate, porque os produtores achavam que ele era muito bonito para interpretar um personagem que lutava com as mulheres de maneira convincente. Não era uma falta de talento, mas sim sua aparência que lhe custou certos papéis. Como ele lamentou uma vez, as pessoas veem o cabelo, os dentes e a aparência e esquecem da atuação. Frustrado por ser estereotipado, Redford assumiu o controle de sua carreira ao se mover para trás das câmeras. Em 1980, dirigiu Ordinary People, ganhando um Oscar de melhor diretor. Essa mudança permitiu que ele se concentrasse em contar histórias de uma nova maneira e se afastasse dos aspectos superficiais e ilusórios da fama em Hollywood. Em vez de apenas atuar em filmes populares, começou a se aprofundar em projetos significativos que refletiam suas verdadeiras paixões e valores pessoais. Essa transição marcou uma mudança importante em sua vida e carreira, ajudando-o a encontrar maior satisfação pessoal, além das luzes brilhantes de Hollywood. No entanto, mesmo ao refletir sobre sua carreira, ele admitiu que a pressão de manter uma certa imagem pública teve um custo significativo ao longo dos anos. Em sua carreira posterior, tornou-se mais seletivo com os papéis que escolhia, optando por projetos alinhados com seus valores. Filmes como Always Lost e The Old Man and the Gun, que declarou ser sua última atuação, permitiram que ele se afastasse do centro das atenções em seus próprios termos. Sua decisão de se aposentar da atuação foi motivada pelo desejo de uma vida mais tranquila, livre das implacáveis expectativas de Hollywood. Ainda assim, reconheceu que décadas sob o olhar público deixaram marcas, e houve momentos em que desejou ter vivido uma vida longe dos holofotes. Além de sua carreira como ator, um dos legados mais duradouros de Redford é sua contribuição ao cinema independente por meio do Instituto Sundance, fundado por ele em 1981. O Festival de Cinema de Sundance, realizado anualmente em Park City, Utah, tornou-se uma plataforma prestigiada para filmes independentes, lançando as carreiras de cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh e Ava DuVernay. Sua visão era criar um espaço onde artistas pudessem contar suas histórias sem as restrições dos interesses comerciais. Ele acreditava no poder do cinema para inspirar mudanças e desafiar normas sociais, uma crença que transformou Sundance em um fenômeno cultural que influencia o panorama mais amplo da mídia e da narrativa. Mesmo após renunciar como rosto público do Sundance em 2019, Robert Redford continua profundamente comprometido com o apoio às artes. Sua dedicação em nutrir novos talentos e promover vozes independentes permanece como uma força motriz por trás do sucesso do festival. À medida que Robert Redford se aproxima dos 90 anos, enfrenta o impacto inevitável que o tempo tem sobre o corpo. Conhecido por seu físico atlético, ele foi frequentemente elogiado como um dos galãs mais atraentes de Hollywood. Mas com a idade, vieram desafios de saúde que não podia mais ignorar. Durante anos, manteve um estilo de vida ativo e energético, frequentemente fazendo trilhas, esquiando e participando de atividades ao ar livre em seu rancho em Utah. No entanto, as demandas físicas de seus anos anteriores começaram a cobrar seu preço. Ele foi honesto sobre os desconfortos e dores que acompanham o envelhecimento, frequentemente comentando como sua energia aparentemente inesgotável deu lugar a uma necessidade maior de descanso. Amigos e familiares notaram mudanças em seu comportamento, afirmando que ele parece mais reflexivo e contemplativo. O próprio Redford afirmou que envelhecer o fez desacelerar e refletir mais sobre o que realmente importa. Além das mudanças físicas,
também enfrentou o impacto emocional de perder amigos e entes queridos ao longo dos anos. As mortes de amigos próximos como Paul Newman, junto com outros de sua época como cineasta, deixaram-no sentindo-se solitário. Ele não fala muito sobre isso, mas é evidente na maneira como agora leva uma vida mais tranquila. Embora ainda trabalhe em seus projetos ambientais e artísticos, aqueles ao seu redor notaram que sua energia diminuiu em comparação aos anos anteriores. Apesar dessas dificuldades, Redford permanece resiliente. Continua lutando pelas causas que considera importantes, como a proteção do meio ambiente, que ele vê como parte fundamental de seu legado. Por meio de seu trabalho com o Instituto Sundance e sua dedicação ao cinema independente, assegura que sua influência na indústria perdurará mesmo após sua partida. Ainda assim, está claro que quase 90 anos de vida deixaram suas marcas nesta lenda de Hollywood. À medida que se aproxima de seu 90º aniversário, sua vida é um testemunho poderoso de triunfo e tragédia. Apesar do brilho e glamour que definiram grande parte de sua persona pública, a vida pessoal de Redford foi marcada por uma profunda dor e perda. As mortes de sua mãe, as batalhas de saúde de seus filhos, a perda de amigos próximos e o fim de seu casamento deixaram cicatrizes duradouras em sua alma. No entanto, ao longo de tudo, ele demonstrou coragem, transformando sua dor em combustível para suas paixões. O que você acha sobre as tragédias que Robert Redford enfrentou? O que mais essas dificuldades podem revelar sobre sua vida? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparece na sua tela. Você vai adorar.